Fala, Tanak! Eu sei que o sonho de todo Tanaquinha aqui é construir umas 30, 50 e 10 kitnets e receber esse aluguel e viver de renda para sempre, mas hoje é possível investir de forma muito mais inteligente, eficaz e começando somente com R$20. Tanacão, e nessas horas os tiozão do terreno aqui já estão comentando, feito uns malucos biruleiros, falando, não, meu pai, meu avô, eu já construí não sei quantas kitnets e recebo R$7.000, ai meu Deus, de aluguel. E eu sei que existem esses casos, mas a gente tem que pensar que toda a população brasileira ainda recebe muito pouco para poder começar a juntar dinheiro para se pá um dia talvez começar a mexer com obra, e obra é sim um dos setores que mais geram dinheiro na economia de forma geral. Quando eu era engenheiro, eu nem sabia o tanto de dinheiro que movimenta o mercado imobiliário. E agora que eu estou na outra ponta, na ponta dos fundos imobiliários, eu tenho minimamente ideia do quão rico é esse mercado. Eu não acredito que a parte de engenheiro aqui nessa ponta é a parte mais inteligente de se estar, mas sim na parte aqui de mercado financeiro voltado para o mercado imobiliário. E nessa brincadeira a gente tem os fundos imobiliários, e com os fundos imobiliários você consegue investir de forma mais inteligente. Por quê? Porque você consegue diversificar o seu portfólio, não precisa focar somente no lugar, e é muito mais barato, porque apenas com R$20, nesse caso que eu vou mostrar especificamente para vocês, a gente já consegue investir e começar a ser dono de um pedacinho de um imóvel físico ou parte de alguns ativos de fundos imobiliários. Então você consegue investir com mais inteligência, com mais assertividade e também com muito menos dinheiro. A última obra que o japonês tocou como engenheiro eram 9 torres herdadas de uma construtora falida, então foi um verdadeiro desafio. Quase morri do coração diversas vezes, mas o que mais me chamava a atenção é que tinha um tal de fundo por trás. Então tinha a incorporadora que contratou a construtora do japonês para construir, só que acima da incorporadora tinha um fundo gringo que vira e mexe, o japonês tinha que varrer a obra para os gringos virem de uma van preta, parar na frente da obra e andar de meia. Não podia ter poeira, não podia ter... Era uma loucura só na vida do japonês. Só que nessa época o japonês era faixa branca no mercado financeiro e não entendia qual era essa relação desses gringos com a ponta final, que era nós, né, construindo. Só que hoje você vê que tem muitos fundos hoje que captam dinheiro para poder construir. E hoje o japonês, ao invés de estar na base da pirâmide ali se lascando, ele está quase no topo da pirâmide, captando dinheiro aqui no mercado financeiro para trazer de emprego para a economia. Afinal de contas, a construção civil é motor de muitas economias e dá para a gente começar a investir, como eu falei para vocês, com menos de R$10, inclusive. Nesse caso é abaixo de R$20, que eu vou trazer 2 fundos imobiliários aqui para vocês. Esses 2 fundos imobiliários, inclusive, estão entre os top 4 mais queridinhos da Bolsa de Valores brasileira. E a gente sabe isso medindo a quantidade de cotistas que tem nesses fundos. E o primeiro deles é o mais queridinho, de longe o mais queridinho, que é o MXRF11, que hoje tem aproximadamente 1.069.000 cotistas na sua base. E o outro fundo imobiliário é o VGHF11, que tem quase 400.000 cotistas. Esses 2 fundos particularmente estão pagando muito dividendos. O MXRF11 pagou nos últimos 12 meses 12,56, enquanto o VGHF11 pagou aproximadamente 13,97% de dividendos. Esses 2 fundos são chamados fundos híbridos, então dentro deles tem algumas coisas que compõem esse fundo. E para a gente começar a entender onde a gente vai estar investindo esses R$10 aqui, R$10 aproximadamente aqui, vamos olhar para dentro de cada fundo. Para isso a gente vai utilizar os relatórios gerenciais disponíveis nos sites dos fundos imobiliários, e por isso que eu falei também que ele é muito mais assertivo, porque você consegue olhar detalhe por detalhe de cada fundo imobiliário. Esses 2 relatórios, para a gente não perder tempo, vou deixar lá no meu grupo Telegram para vocês esmiuçá-los. Inclusive vou deixar um vídeo aqui embaixo também onde eu mostro como faz para a gente fazer uma análise de um fundo imobiliário de papel e um fundo imobiliário de tijolo através de um checklist de fundos imobiliários que vai estar aqui na descrição também. Então, vamos olhar aqui para esses 2 fundos. É muito importante que você olhe basicamente 2 aspectos, né? Depois você pode mais um detalhe, como eu falei.
Primeiro, a gente vai olhar em quais ativos ele está investindo. Então, esse meninão aqui ele está investindo basicamente em outros fundos imobiliários, 12% da carteira. Tem também permutas financeiras, 8%. Tem caixa de 10% e tem a maior parte em CRIs, que esse fundo é basicamente chamado de papel. E o segundo ponto importante você analisar é qual vai ser o benchmark, né? Então ele vai investir praticamente 25% em CDI+, aí tem uma taxa média de CDI mais 2,64, em IPCA+, também, IPCA mais 8, a taxa média mais ou menos, tem 61% da carteira, tem também GPM menos de 1%, e o pré-fixado menos de 1%, e os outros fundos imobiliários 14%. Então, esses são os dois pontos que é importante você avaliar na hora de olhar onde você investe em um fundo imobiliário, para não pesar também tanto a sua carteira em um benchmark. Então, a maior parte aqui é IPCA+. E o VGHF11 também tem a maior parte investida em CRIs, tem aqui alguns FDICs também, são fundos de investimento de direitos creditórios. Depois a gente tem 34% em fundo imobiliário, você vê que a participação é maior em outros fundos imobiliários. Também tem um tirico de ação e também tem um pouquinho de SPS. O segundo ponto, novamente, que é a alocação por indexador, pelos benchmarks. Então, tem aproximadamente 36,4% em CDI e o resto aqui tudo é em IPCA+. A gente também tem aqui embaixo essa alocação por estratégia, tá vendo? Então tem o valor e a outra parte voltado em renda. Isso é bastante legal porque você vê a preocupação do gestor de, além de gerar dividendos mensais bonitinho, que é essa parte de renda, mas também tem uma parte voltada para crescimento, para geração de valor pro acionista. Inclusive esse fundo imobiliário VGHF11 hoje está num preço bastante topzera, porque está abaixo do seu valor patrimonial. Agora eu entendi onde meu dinheiro vai estar alocado, mas quanto será que eu vou precisar investir para receber esses R$570 que você falou? Você falou que dá para investir com R$20. Exatamente isso. Por quê? Porque com menos de R$20 você consegue comprar uma cota do MXRF11 e uma cota do VGHF11. O MXRF11 hoje está aproximadamente a cota R$10,43. Com esses R$10,43 você recebe todo mês 10 centavos, e quando você conseguir comprar 104 cotas, você já recebe uma cota de bônus, porque você já vai receber de volta os 10,43, e para isso você vai ter gasto aproximadamente 1.077. Então, quando você tiver esses 1.077 investidos, você já vai ter direito a uma cota. E essa é a regra, que é o dinheiro infinito. E essa que é a lindeza dos juros compostos em fundos imobiliários, porque você tem ali os R$10 vão te gerar 10 centavos, os 10 centavos. Quando você comprar 104 cotas, você vai ter direito a comprar uma outra cota e essa roda vai virando. Qual é a grande questão aqui? Como vocês viram, é muito pouco, vai demorar muito tempo. Então, por isso é muito importante que você tenha consciência a partir de hoje, os 10 conto que você gasta num lanche, numa água qualquer, nunca vão ter tanto peso. E o tesão disso tudo também é que cada vez que você vê rendendo mais, você cada vez mais quer investir dinheiro para ele retornar, para que você consiga fazer essa roda girar cada vez mais rápido e você consiga fazer o dinheiro infinito. No caso do VGHF11, a cota está aproximadamente R$8,95. Com os R$8,95, você recebe 9 centavos por mês de dividendos, e quando você conseguir comprar 99 cotas aproximadamente, você já vai conseguir recomprar uma outra cota, fazendo também essa regra do dinheiro infinito para você. E você vai gastar aproximadamente R$890. Então você começa com menos de R$20, mas você vai precisar gastar aí ao todo R$1.977 aproximadamente. Mas se você já tiver R$1.977, você já consegue sair com a roda girando e todo mês recebendo dividendos e podendo comprar uma outra cota. Então, todo mês você vai poder comprar uma cota a mais, até que você consiga comprar 2 cotas a mais, 3 cotas a mais e fazer a roda girar mais rápida, como eu falei para vocês. Mas para você ter esse valor de R$570 todo mês na sua conta, você tem que ter 3.000 cotas aproximadamente de cada fundo, somando os dois, dá aproximadamente R$58.000. Como falei para vocês, é um jeito de você começar a ter essa renda passiva. O ideal é que em um momento de acumulação, que a maioria dos Tanakas estão nos ouvindo aqui, é não utilizar os dividendos para outras coisas, a não ser
gerar mais renda para você. Mas lógico que se você já passou dessa fase de acumulação, você deve sim usufruir dos dividendos, porque afinal de contas você trabalhou a vida inteira para ter essa renda passiva e não precisar trabalhar mais. Obviamente é muito difícil você parar de trabalhar, mas você pode ter esse direito de parar de trabalhar, que é o grande objetivo aqui do Tanakão More com os Tanaquinhas. Então, Tanakão, me conta aqui, inclusive, se você já chegou na sua perenidade, na sua tranquilidade financeira e investindo em fundos imobiliários. Muitos Tanakas não gostam de fundos imobiliários porque acreditam que não tem valorização, que é correr risco de renda variável em renda fixa, como diria Luiz Bars. Mas tem muitos Tanakas, inclusive, que preferem investir perenemente e focar nessa renda mensal, sem muita flutuação, sem muita emoção. Então vai de gosto de cada um. Conta aqui, Tanaka, você investe em fundo imobiliário ou ação ou mescla um pouquinho dos dois? Como eu falei de fundo e papel agora, inclusive, está no momento muito legal de você ficar com o zóio aberto para poder comprar fundos imobiliários de papel mais barato. Isso por conta do movimento acontecendo, bem interessante e intrigante também na economia mundial e principalmente brasileira. E por isso vou deixar esse vídeo aqui para vocês mostrando essa nova possível crise dos fundos imobiliários e como você consegue se preparar para ela.